Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que fala sobre programação. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o contexto de composição na colaboração entre classes, usando Java como a nossa ferramenta de linguagem de programação aqui, ok? Então eu já vou direto para o código, que eu vou te explicar aqui no código como que a gente pode fazer o contexto de agregação funcionar. Então, quando a gente está falando de agregação, não, de composição, desculpa. Quando a gente está falando de composição, a gente diz que é o seguinte, é uma relação entre as classes que é feito de, ou seja, uma casa é feita de cômodos. O que significa isso? Que quando eu construir um objeto casa, eu tenho objetos como se fossem cômodos dessa casa e eles coexistem. Eu não posso fazer com que a casa exista sem os cômodos e os cômodos não existem sem a casa. Então aqui dentro, ó, eu tenho um contexto aqui, uma classe quarto, desculpa, uma classe sala e uma classe casa. Essa classe casa, ela não pode existir sem sala e sem quarto. E o quarto e a sala também não podem existir sem a casa. Então, o contexto de composição é um contexto de colaboração forte, em que você existe dependendo do outro, ok? Vamos fazer aqui os exemplos nossos em texto de programação aqui, né? Programando, para que fique mais fácil. Então, aqui é o seguinte, ó, na classe quarto, eu vou fazer o seguinte: public void mostrar. Ou seja, vou fazer apenas um método na qual aqui, ó, quando eu chamar ele, ele vai fazer assim, ó. Quarto. Só isso. E vou fazer também esse mesmo método na sala. Então, assim, ó, quando eu chamar ou quando eu criar os objetos, eles simplesmente vão ter esse método em que eu posso chamar esse método depois mostrar, ok? Agora, na casa não, na casa é mais complexo. O que eu faço na casa? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, quando você tiver que criar um objeto casa, você passar qual é o endereço dessa casa. Então, ó, string endereço, pronto aqui. Vou criar também aqui um objeto de quarto para que a gente possa usar a colaboração, ok? Private, agora sala, para que a gente possa usar a colaboração também da sala. Perfeito. Agora aqui, ó, é diferente. Olha como muda. Casa, vou chamar aqui o meu construtor da casa, ok? E aqui o que muda aqui dentro? Olha, eu vou chamar, pedir para você passar qual que é o endereço da casa para mim, ok? Assim que você criar ela. Então, beleza. This.endereço recebe endereço. Pronto, beleza. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse objeto colaborativo de quarto e vou fazer ele instanciar um novo quarto para mim. Ó. E vou fazer também, ó, a mesma coisa com a sala. Eu vou criar uma sala nova. Então, aqui... desculpa. É new. New sala. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu criar uma casa, automaticamente ela vai criar um quarto e vai criar uma sala nova. Ok? Então, isso vai me ajudar muito, porque agora eu posso criar a casa já com a colaboração aqui dentro. E se eu pegar essa casa e destruir esse objeto casa, eu levo junto esse quarto e essa sala. Ok? Vamos criar um método aqui para poder a gente ver isso. Public void mostrar cômodos. Mas escrevo tudo errado. Público vai mostrar cômodos. Mostrar cômodos, que são os cômodos da casa, ok? E dentro disso aqui, eu vou criar aqui um salt, ok? E esse meu salt aqui vai falar o seguinte, ó. A casa fica em, ou seja, qual que é o endereço dessa casa. Então, beleza. Então, vamos chamar o endereço dela. Ponto. Endereço. E aqui, ó. Vou fazer assim, ó. E tem... Porque aí eu passo o que essa casa tem. Se ela tem um quarto, se ela tem uma sala. Daí eu vou agora nos objetos, ó.
objeto quarto primeiro, ponto, e acesso mostrar, que ele fala que ele tem a casa, o quarto. O quarto chama quarto, né? Porque olha só para vocês verem. Quando eu criei o quarto, eu criei um método mostrar que fala, olha, é um quarto, ok? E eu faço a mesma coisa para a sala. Sala, ponto, mostrar. E aí, quando eu chamar o mostrar cômodos, eu vejo o quarto e a sala criado. E também vejo o endereço. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima, no meu Public Static Void Main, da classe, né? E vou criar uma casa. Vocês vão ver que eu não vou mais criar objeto nenhum aqui. A própria casa vai chamar para mim, ou vai construir para mim, esses objetos. Então, Rua das Flores, número 34. Perfeito. Agora essa casa, ponto, mostrar cômodos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esses cômodos aqui, ó. Olha como ficou. A casa fica em Rua das Flores, número 34, e tem quarto e sala. Então, eu acabei de colocar aqui, ó, a composição, e vejam que eu não criei um quarto, eu não criei uma sala. Eu chamei aqui, ó, eu só criei o objeto da casa. A instância que foi usada de quarto e que foi de sala, ele foi criado aqui, ó, na hora que eu passei o construtor. Tá vendo? Que ele criou uma aqui, ele vem aqui e cria um objeto de quarto. E cria também um objeto de sala. Ok? Nesse caso aqui, essa casa, se eu fizer essa casa aqui receber null, ou seja, se eu fechar a casa, se eu destruir a casa, eu destruo também esse quarto e essa sala que eu acabei de criar aqui, ok? Então, tipo assim, comprovação de que é feito de, ou seja, uma casa, não, eu tenho que deixar a construção dela para chamar os objetos que pertencem a ela. Então, aqui não tem mais aquele negócio, eu posso existir se você não existir. Não, tem que existir. Tanto é que se eu destruo uma casa, eu destruo também o quarto e a sala que foi gerado para ela, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima, se Deus quiser. Até lá!